Júnior se destacou na carreira como um jogador de ampla capacidade técnica, jogando tanto pela lateral como no meio-campo, sua posição de origem, mas também jogou em diversas outras posições ao longo dos anos, desde juvenis. Eu comecei na praia jogando de ponta direita, depois passei a jogar no meio-campo. Quando eu fui para o campo, fui jogar de lateral, fui jogar no meio-campo. Depois virei lateral. Atuando nas categorias de base do Flamengo, mesmo passando nos testes como meio-campista, sua posição de origem desde os tempos do Juventus na praia de Copacabana e do futsal, atuou como quarto zagueiro e lateral direito. Nas Olimpíadas de Montreal, no Canadá, em 1976, jogou como meio-campista pela Seleção Brasileira Olímpica, mesmo atuando como lateral direito pelo Flamengo desde 1974. Jogou a competição com Júlio César Urighelli, amigo e colega de clube, e com futuros companheiros de seleção brasileira principal, como o zagueiro Edinho e Batista, do Internacional. Uma outra curiosidade é que foi a partir dessa competição que Júnior iniciou um laço de amizade com Cláudio Coutinho, comandante da seleção olímpica, e que futuramente seria contratado pelo Flamengo com sua influência e indicação. Eu me lembro que o Dr. Ivan Drummond, foi nosso diretor também de juvenil, perguntou como é que tinha sido o trabalho do Coutinho. Aí eu falei, doutor Ivan, é assim, assim, assado, ele tem algumas ideias, fez o time jogar assim. E ele terminou contratando o capitão. Ainda em 1976, aconteceu uma das maiores negociações da história entre Flamengo e Fluminense. O rubro-negro cedeu o Doval, o lateral Rodrigues Neto e o goleiro Renato, em troca do ponta esquerda Zé Roberto, do lateral direito Tolinho Baiano e do goleiro Roberto. A ideia partiu do então presidente tricolor Francisco Horta. O tal do troca-troca foi tão falado que virou até música de Jorge Benjor, na época Jorge Ben. Veja bem como aconteceu, de presidente, cartola popular, troca-troca, ele chegou lá. Júnior achou que perderia espaço com a chegada do experiente lateral Toninho, mas o técnico Carlos Froner encontrou uma solução e o colocou na lateral esquerda. Seu primeiro jogo na nova posição foi em 5 de fevereiro, um amistoso contra o Brasília. O Flamengo venceu por 2-1 com gols de Geraldo e Zico. Entrou aos 22 minutos do segundo tempo, no lugar de Vanderlei Luxemburgo. Ele revezou na posição com Vanderlei até a estreia do Campeonato Carioca em março. No dia 14, no Godofredo Cruz, em Campos, fez sua primeira partida oficial como lateral esquerdo na vitória por 3-0 contra o Goitacás. Caio 2 vezes e Luizinho e Lemos marcaram para o Fla. A partir daí, Júnior foi o dono da posição até sua saída em 1984. Júnior revelou que passou a fazer treinamentos exaustivos com a perna esquerda, chutes, passes e cruzamentos. Quando deu a primeira assistência com a canhota para um gol de cabeça de Zico, viu que o esforço deu certo. Eu tive que melhorar, né? Todo o meu fundamento, porque eu passava com a canhota, eu não chutava com a canhota, não fazia lançamento com a canhota. E na Gávea tinha um muro de madeira, onde a gente ficava tipo paredão de tênis, a gente ficava batendo bola ali, né? Aí eu tive que fazer muitos treinamentos, ficar com o pessoal pós-treino, fazendo cruzamento para melhorar, né? Porque eu não tinha, vamos dizer, o domínio total da perna esquerda. Em 1984, um dos motivos que o levaram a acertar com o Torino foi a oportunidade de, uma década depois, voltar à sua posição de origem como meio-campista. Assim, fez história também no Pescara. Foi na Itália que o maestro atuou como líbero em algumas ocasiões. Quando retornou ao Flamengo em 1989, dessa vez para ser meia, teve 2 experiências como zagueiro. Joguei 2 jogos de zagueiro, né? Um na despedida do Zico, contra o Fluminense lá em Juiz de Fora, e depois num jogo contra o Vasco, que são os gols do Bugica, que eu jogo de back central, né, marcando o Bebeto. Eu tinha feito essa experiência na Itália, mas de líbero. Você tem 2 caras na tua frente como marcador e você fica por trás só. Mas aí foi esporádico, até porque nunca foi a minha predileção jogar como zagueiro ali. Em 1976, Júnior ajudou o Flamengo a obter 2 recordes, o do time brasileiro que mais jogou na temporada, 86 jogos, e a série de 31 jogos sem derrotas. Foi nessa temporada que o lendário Coutinho chegou para substituir Carlos Froner como técnico. No ano seguinte, novamente sem títulos, o Flamengo perdeu apenas 7 vezes nos 71 jogos que disputou
e chegou a ficar invicto por 31 partidas, quase 6 meses, de 29 de junho a 15 de novembro. E chegou em 1978, o início do domínio rubro-negro no topo da cadeia do futebol brasileiro. Tudo começa com a conquista do Carioca com aquele gol antológico de Rondinelli. Júnior atuou em todos os jogos do Flamengo na competição, junto com Zico. Ainda houve a conquista do troféu Palma de Maiorca após derrotar o Real Madrid por 2-1. Em 1979, a conquista dos 2 cariocas da temporada, um da Federação Carioca de Futebol e o da nova federação, a FERJ. Foi o terceiro tricampeonato carioca da história do Flamengo. Ninguém entrou em campo mais vezes nos 3 títulos do que Júnior, que atuou em 70 dos 73 jogos totais do Fla. Inclusive, em 79, o camisa 5 atuou 99 vezes no ano, que também ficou marcado ao ganhar o troféu Ramon de Carranza após bater o Barcelona por 2-1. Todo esforço do ídolo valeu a pena, pois passou a ser convocado para a seleção brasileira. Em 1980, a conquista do primeiro Campeonato Brasileiro. Júnior atuou em 20 partidas e foi eleito o melhor lateral da competição, figurando na seleção dos melhores. Em 1981, a conquista da Libertadores, uma competição muito difícil e diferente da que conhecemos hoje. Na final, contra o Cobreloa, chegou a fazer uma preparação especial. Deixou de sair à noite, parou de ficar até tarde na praia e buscou uma alimentação mais equilibrada para chegar na melhor forma física. Os 3 jogos contra o Cobreloa foram verdadeiras batalhas, principalmente o do Chile, quando os jogadores do Flamengo foram ameaçados e agredidos. No fim, novo duelo disputado no Uruguai e título do mais querido. Júnior atuou em todas as partidas, 14 no total. Antes do Mundial, a conquista do Campeonato Carioca, que teve o clássico histórico na final contra o Vasco, na partida conhecida como o Jogo do Ladrilheiro. Vitória e título do Flamengo, com o Júnior tendo participação decisiva no gol do Nunes. No Japão, em Tóquio, apesar da soberba inglesa, um baile de futebol do Flamengo. 3-0 impiedoso no primeiro tempo, com 2 gols de Nunes e um de Adílio sobre o Liverpool, melhor time da Europa na época. Enfim, o mundo era rubro-negro. No ano seguinte, mais um brasileiro, o segundo em 3 anos. A final contra o Grêmio é lembrada até hoje. No terceiro jogo, Nunes, mais uma vez, decidiu para o Flamengo em passe de Zico dentro do Olímpico. Júnior atuou em todos os 23 jogos do Fla na competição. Fora de campo, grande fase. Às vésperas de viajar para a Espanha para disputar a Copa, conheceu Heloísa num pagode na Bartolomeu Mitre, no Leblon, um dia antes de gravar Povo Feliz, grande sucesso daquele ano, e ali acendeu a chama do que viria a dar casamento 2 anos depois, mais precisamente em janeiro de 1984, e 3 filhos nos anos seguintes: Rodrigo, Juliana, que nasceu na Itália, e Carolina. Ainda antes da Copa do Mundo, um outro acontecimento marcaria para sempre um outro lado do nosso maestro Júnior.